Olá a todos, olá, como estão vocês, meus queridos? Pois bem, a gente começará a correção do PET 6 de História, né? A correção completa do PET 6 de História. E antes de começar, eu gostaria, né, de pedir um pouco da paciência de vocês, pois esse PET, ao contrário dos dois últimos, do 5 e do 4, é um PET maior. Então, ele nos demandará um tempo a mais de correção. Então, eu espero, né, com esse recado, deixar vocês já preparados e que entendam que essa correção vai durar algum tempo a mais. Pois bem, dito isso, vamos aqui para o compartilhamento de tela e para não perdermos tempo, né, em relação à correção, tá bom? Pois bem, e aí, nós começamos, pessoal, na página 67, com essa pequena charge que diz o seguinte: atividade 1. Observe a charge abaixo e explique como ocorreu a queda do Império Romano. E aí, a resposta, sempre de azul em fonte 16. Enquanto passava por um processo de enfraquecimento, o Império Romano foi invadido por diversos povos. Aí temos alguns deles, né? Visigodos, godos, germanos, entre outros. Então, essa é a resposta 1. Peraí, gente, me desculpa, uma coisa deu errado aqui. Espera um pouquinho. Eu vou voltando ali para... Em que ele apertei uma outra parte do meu notebook aqui. Vamos dando continuidade. Peço perdão a vocês. Agora sim. Atividade 2 da semana 1. Como você viu, a expressão bárbaros refere-se aos povos que ocuparam as regiões antes dominadas pelo Império Romano do Ocidente. Embora os romanos os considerassem inferiores, esses povos contribuíram para a formação cultural, política e econômica da Europa Ocidental. Responda em seu caderno ou no próprio PET mesmo. Letra A. Quem eram os bárbaros e como eles influenciaram a queda do Império Romano? Os bárbaros eram povos germânicos que viviam fora dos limites do Império Romano. Eles não falavam latim e não viviam de acordo com a política e cultura de Roma. Então, essa é a resposta da 2, letra A. Letra B. Cite algumas contribuições dos povos germânicos, algumas contribuições dos povos bárbaros para a formação da Europa Ocidental. O comitatus dos povos germânicos gerou a relação de sucerania e vassalagem do período feudal. Além disso, a valorização da produção agrícola e uma organização social que não permitia a ascensão dos indivíduos. São características germânicas que influenciaram na Europa Ocidental. Então, o comitatus era um tipo de relação que existia lá entre as tribos germânicas que foi espalhada pelo resto da Europa posteriormente. C. Pesquisa o significado atual do termo bárbaro. Resposta, que é excelente, interessante, etc. D. Os romanos foram preconceituosos ao chamarem os povos germânicos de bárbaros. Eles recebiam essa denominação de origem grega, pois os gregos não entendiam a língua dos povos do norte. Em sua opinião, atualmente há grupos opostos que consideram o outro bárbaro? Qual a sua posição diante desses conflitos? Sim, ainda existem. E na minha opinião, na opinião do professor, que vocês podem colocar lá no pé de vocês, né? Acredito que precisamos aprender a respeitar as diferenças do outro. Então, só existe essa ideia do que o outro é bárbaro porque não existe respeito. Aqui, gente, eu vou passar direto para as perguntas, né?
A partir de então, o termo Idade das Trevas tem uma conotação depreciativa e injusta. Passou a não ser mais utilizado pelos historiadores. É possível questionar essa expressão? Quais fatos marcam o início e o fim da Idade Média? Quais as grandes realizações e transformações desse período? Então, vamos lá para cada uma dessas respostas. Né? A queda do Império Romano do Ocidente marca o início da Idade Média. E a queda do Império Romano do Oriente marca o fim da mesma. Então, início, a queda do Império Romano do Ocidente. Fim, queda do Império Romano do Oriente. Eram diferentes, viu? Respondendo a outra parte, né? Quais as grandes realizações e transformações deste período? É possível, sim, perceber durante a Idade Média que foi criada as primeiras universidades e o desenvolvimento de novas tecnologias de produção. Então, novas formas de arar a terra, novas formas de produzir, entre outros, foram criadas dentro da Idade Média. Vamos para a atividade 4. Nós não vamos ler o texto que fala sobre a invenção do relógio, da fivela, invenções da Idade Média. Vamos para as perguntas, né? Atividade 4, letra A. Cite exemplos de alguns objetos inventados durante a Idade Média e que faziam parte do nosso cotidiano, ou que fazem parte do nosso cotidiano. Relógio, espelho, óculos, ferradura, ratoeira, colher. Aqui está errado, né? Desculpem pelo erro. Garfo, carrinho de mão e outros. Então, todos esses objetos que eu acabei de falar foram inventados na Idade Média. B. Nos dias de hoje, ainda temos costumes medievais? Cite exemplos. Então, são 3 exemplos, sim. Quais são eles? Né? Usar talheres, usar buquê em casa, mais uma característica das mulheres, e até mesmo a quarentena, que é isolar um doente por 40 dias. Esse hábito de quarentena vem também da Idade Média. Passemos para a próxima semana. Agora, semana 2. Indo para a página 71. Atividade 1. Entre os reinos germânicos, houve um que se tornou muito poderoso, o Reino Franco. No início do século V, eles ocuparam a Gália, região da atual França, e conseguiram uma maior estabilidade devido às relações estabelecidas com a Igreja Católica, que, naquela época, passavam por um período de fortalecimento. A expansão do Reino Franco ganhou impulso com o rei Clovis, da dinastia Merovingia. Em fins do século V, Clovis se converteu ao cristianismo. Explique por que Clovis teria se convertido? Quais os fatores motivaram esta aliança? Comente a relação entre a Igreja e o Reino Franco. Então, respondendo cada uma dessas perguntas. A aliança entre Clovis e a Igreja Católica atendia a interesses políticos. Respondendo a primeira pergunta. Clovis queria unir as tribos francas e, para isso, unificou a religião. Já a Igreja procurava um aliado que fornecesse proteção militar. Essa é a segunda pergunta. A relação entre a Igreja Católica e o Reino Franco era de um apoio mútuo. O que é um apoio mútuo? Onde as duas partes ganham. Atividade 2. Já vamos aqui para a própria atividade. Né? O texto é um pouco grande. Agora é com você. Pesquise em livros ou na internet. Nesse caso, vocês estarão na internet. Quais foram as principais características políticas, econômicas e culturais do reinado de Carlos Magno? Resposta, ou texto. Como a política voltada para o expansionismo militar, Carlos Magno aumentou o Império Franco. Apesar do intenso comércio de seus domínios, o Império tinha na agricultura o suporte de suas atividades econômicas. Ocorreu também um grande desenvolvimento das artes e do conhecimento. Várias igrejas e escolas foram construídas e obras de escritores greco-romanos foram traduzidas. Então, essas foram algumas contribuições durante um império governado por Carlos Magno.
Lembrando, gente, essa questão vocês podem anotar no caderno e grampear, colar no PET. Colocar numa parte separada do PET ali, de preferência grampear, tá bom? Mas não deixem de fazer. Atividade 3. Em seu caderno, produz um texto sobre os povos germânicos abordando os seguintes aspectos. Então, os aspectos são estes aqui que estão embaixo. Parece ter uma chamada do Globo Repórter. Como viviam? Como obtinham seus alimentos? Como estava organizada a sua sociedade? Como eram suas leis? Como eram suas crenças religiosas? Mas não é uma chamada do Globo Repórter. É um PET. E vamos voltar para a resposta. Os povos germânicos viviam da agricultura, plantando coletivamente produtos como trigo, cevada e centeio, e criavam rebanhos de boi, porcos e carneiros. A organização social baseava-se na família, tendo o pai como figura central. As leis tinham por base as tradições orais e a religião era politeísta. Ao invés de responder na frente cada coisinha, vocês podem colocar essa resposta aqui embaixo de como eram as crenças religiosas. Vamos continuar? Na atividade 4, a gente tem, preencha o dado abaixo referente aos germânicos e aos romanos. Então, como era a economia, como era a organização social, a organização política e a religião dos romanos e dos germanos. Então, vou ler o primeiro grupo dos romanos e o segundo grupo dos germanos sem ficar falando toda hora. Economia, organização social, assim por diante. Então, romanos, agricultura e comércio, divisão em classes sociais, centralizada, cristianismo. Germanos, agricultura e pecuária, patriarcalismo, descentralizada, politeísmo. Então, essas são as características dos romanos e germanos como PE de atividade 4. Vamos passar para a próxima semana, que é a semana 3. Então, atividade 1 da semana 3. Eu já vou direto para a pergunta. Qual foi a importância do imperador romano Constantino na história do cristianismo? Então, vamos lá. Em 313, Constantino promulgou o Edito de Milão, garantindo a liberdade de culto aos cristãos. Depois disso, o cristianismo se espalhou pelo Império Romano e se tornou, em 380, por meio do Edito de Tessalônica, a religião oficial do Império. Então, essa é a atividade 1 da semana 3 do PET 6. Vamos passar para a atividade 2 da semana 3. Aí, aqui temos um mapa do Império Bizantino, ou a mesma coisa, Império Romano do Oriente, com características. E a primeira pergunta, pequena, em que continente situava-se Constantinopla? Constantinopla? Lembre-se que essa região hoje faz parte do território da Turquia. Resposta, situava-se na Ásia. Na B, a localização geográfica teve importância na história de Bizâncio? Justifique. Sim, a cidade ficava localizada na entrada do Mar Negro e ligava a Europa à Ásia. Importante região de passagem, para complementar. E C, quais os meios de transporte utilizados pelos mercadores de Constantinopla? Coloquei 3, mas poderíamos ter mais. Barcos à vela, barcos a remo e carruagem. Os 2 primeiros, marítimos fluviais, e o último, terrestre. Na atividade 3, a gente tem, qual a importância histórica de Justiniano, imperador bizantino, para o Império Bizantino? Resposta, o auge do Império Bizantino ocorreu durante o governo de Justiniano. Ele dirigiu a redação de um importante código de leis, o Código Justiniano. E, neste momento, passa
um caminhão que atrapalha um pouco o som, então eu vou esperar terminar de passar. Na atividade 4, nós temos, né, em seu caderno, faça uma lista dos principais aspectos do apogeu e da queda de Bizâncio. Aí eu coloquei uma espécie de esqueminha. Apogeu, o que é o apogeu? O auge, o melhor momento. Apogeu, expansão territorial, organização jurídica, construção das igrejas. Então, isso tudo aqui aconteceu no apogeu, no auge. A queda, derrotas militares que levaram ou fizeram chegar à queda de Constantinopla. Temos também atividade 5. Explique a afirmativa. A sociedade bizantina era essencialmente urbana. Resposta. As cidades bizantinas eram poderosas porque contavam com um forte comércio. Questão 6. Aponte as principais características da arte bizantina. Resposta. Ligação com o catolicismo, demonstração da autoridade do imperador, considerando-o sagrado, representações em mosaicos. Então, essa atividade 6 aqui encerra o PET 3, melhor dizendo, desculpa, o PET 6, semana 3. Vamos para o PET 6, semana 4, ou seja, a última semana. E aí, né, se eu não me engano, posso estar errado, mas nós vamos para a página, deixa eu só olhando aqui, desculpa, um momento, por favor. Página 77, se eu não estiver enganado. Mas eu estou no PET 6, semana 4. E aí, a atividade 1 da semana 4 nos diz o seguinte, né? A cidade do profeta foi uma cidade árabe que abrigou Maomé quando ele fugia de seus perseguidores. Qual o nome dessa cidade? Qual a importância política e religiosa dessa cidade? Para os árabes, como se chama o santuário que existe nessa cidade? Ele já existia antes de Maomé? Respondendo todas as questões. Essa cidade é Medina. Nela, Maomé fundou a primeira experiência de Estado muçulmano e a primeira mesquita. O santuário, conhecido como Mesquita do Profeta, e não existia antes de Maomé. Então, na verdade, aqui eu peço perdão a vocês que eu coloquei errado. E ela já existia antes de Maomé. Bom, continuando aqui, pessoal, atividade 2, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O islamismo é uma religião monoteísta, porque prega a existência de um Deus único, Alá, verdadeiro. A cidade santa do islamismo é Medina e todo muçulmano deve visitá-la pelo menos 3 vezes ao ano. Falso. A cidade santa do islamismo é Meca e todo muçulmano deve visitá-la uma vez na vida se tiver condições. Para o islamismo, Deus deve ser representado em esculturas e pinturas dentro dos templos? Falso. E toda a Europa se converteu à nova religião? Falso. Então, V, F, F, F. Continuando. Atividade 3, nós não vamos ler o texto aqui, mas já vamos passar para as próprias questões. A atividade 3 da última semana do PET 6. Letra A. O Islã é a religião predominante na maioria dos países do Oriente Médio, exceto em qual país? Em Israel. Letra B. Em qual continente a religião é mais professada? A religião islâmica. Ásia, na região do Oriente Médio. C. Em quais outros países o Islã tem muitos seguidores? Albânia, Argélia, Irã e Iraque. Então, são alguns dos países que concentram essa maioria de muçulmanos. Mas existem outros ainda, outros mais ainda. D. Há cristãos que vivem no continente africano? O que significa dizer que nem todo árabe é muçulmano? Na primeira pergunta, sim, existem cristãos que vivem no continente africano.
E a outra, o que é ser árabe, né? Basicamente, ser árabe refere-se a uma nacionalidade com características culturais históricas e não uma religião. O que isso quer dizer? Que a maioria dos árabes que tem o idioma árabe, que tem a cultura árabe, que tem história árabe, seguem o islamismo, mas não todos. E também existem muçulmanos que não são árabes, muçulmanos que falam francês, muçulmanos que falam português, espalhados pelo mundo. Essa é a interpretação desta pergunta. Vamos lá, então. Pesquise e escreva o significado de Kaaba. Corrigindo aqui, vou corrigir na hora da correção e assim a gente vai se fazendo. Kaaba. Resposta: é uma construção em forma de cubo. Letra B. Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Então, por exemplo, assim como os cristãos têm a Bíblia, os muçulmanos seguem o Alcorão. Tem lá todos os ensinamentos que eles devem seguir para professar a sua fé islâmica. Letra C. Jihad, luta armada contra os infiéis e inimigos de Alá. Então, essa é a atividade 4 da semana 4 do PET 6. Continuando aqui, vamos para a atividade 5, como eu mesmo falei, esse PET é um pouco grande, né? Já vamos direto para o que se pede na atividade 5, né? Pesquise e escreva sobre o significado da palavra Islã e quais são os fundamentos do islamismo. A palavra Islã significa submissão e se fundamenta em 5 pilares, ou seja, 5 crenças. A primeira crença é em Alá como único Deus. A segunda crença é orar 5 vezes ao dia. A terceira crença é fazer caridade. A quarta crença é jejuar no mês do Ramadã. E a última crença é ir a Meca pelo menos uma vez na vida, desde que tenha dinheiro para fazer isso. Se não tiver dinheiro, aí é perdoar. Continuando aqui, pessoal, vamos aqui para a atividade 6 e para encerrarmos. E antes de encerrarmos, gente, eu gostaria de pedir algo a vocês. Deixem um like, se inscrevam, estou tentando alguma coisa aqui no YouTube, né? E aí ajuda muito a inscrição de vocês, tá bom? E os comentários, se não gostarem também do vídeo, pode ficar à vontade para comentar. Para terminar, temos a atividade 6. Com a morte de Maomé, em 632, o Estado muçulmano passou a ser governado por califas, sucessores do profeta. Dessa forma, começaram a aparecer desacordos entre alguns grupos muçulmanos, sendo os principais os sunitas e os xiitas. Descreva as principais diferenças entre eles. Então, o primeiro grupo aqui dos sunitas eram aqueles que defendiam que o califa deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos. Além disso, os sunitas seguem o Alcorão e a Suna. O que é a Suna? É um livro que conta os atos de Maomé. Já os xiitas acreditam que os califas deveriam ser os descendentes de Maomé e seguem apenas o Alcorão. Então, essa é a diferença entre sunitas e xiitas. Deixa eu ver. Bom, vamos lá então. Interrompendo o compartilhamento. Gente, eu gostaria de agradecer demais a vocês, né? Qualquer situação, qualquer dificuldade, pausem o vídeo, façam as anotações ou assistam esse vídeo em uma velocidade menor. Também pode ajudar, tá bom? Então, eu agradeço demais a atenção de vocês, né? Tenho medido. Quem está vendo o PET pela quantidade de visualizações, é um bom número de visualizações, né? Alguns PET chegaram a 160 visualizações e tudo mais. Eu agradeço muito a vocês, né? Caso vocês tenham algum outro colega de outra escola, passe esse vídeo para ele. E muito obrigado por tudo. Valeu e até a próxima correção. Um abraço, eu estou sentindo falta de vocês, viu?